de Deus, a paz do Senhor Jesus, Pastor Anderson, passando aqui, gente, para comunicar a todos que nesse mês de agosto é o mês dos pais. E para enfeitar e deixar mais abençoado ainda esse mês, nós estamos com esse bate-papo com filhos e filhas de pastores. Lembrando também que nós somos pastores aqui na Assembleia de Deus Lagoinha, mas somos pastoreados pelo nosso presidente, pastor Josué Cipriano. E eu começo apresentando aqui a minha amada esposa, Gisele Ferreira. Paz do Senhor, meu amor. Paz do Senhor, querido. A paz do Senhor, povo de Deus. É uma alegria estar aqui com vocês para compartilhar esse momento muito especial. Experiências com filhos e filhas de pastores. Então fique aí ligadinho, já compartilhe esse conteúdo, se inscreva no nosso canal, deixa ali a sua curtida, o seu comentário e vamos seguindo aqui. Legal. E para nós batermos aquele papo legal, um papo bem humorado, com muita experiência, espero que não tenha lágrimas, mas se tiver também não tem problema. Risos eu sei que vai ter muitos. Especiais, risos bastante, com certeza, né? Mas convidados especiais aqui, filha de um grande amigo nosso, de um grande pastor, um baita de um pastor, amigão, já há muito tempo aqui no campo de Florianópolis, é a Paulinha, filha do pastor Roberto Alves. Paz do Senhor, Paulinha. Paz do Senhor. Maravilha. Que felicidade estar aqui com vocês. Confesso que fiquei bem nervosa, mas é um prazer imenso fazer parte desse lindo projeto. Glória a Deus. E a Paulinha é aquela que topa tudo, né? Topo. Mandou a mensagem, ela, ok, tamo junto. Lá do Campeche, gente. Eu vim. Daqui a pouco ela vai falar aí. Hoje ela é esposa de um pastor. De um pastor, né? Mas isso depois a mesmo. gente vai entrar nessa área aí. E também convidado, é filho também de um grande amigão nosso, de um pastorzão, filho do pastor Marcos Silveira, que hoje é presidente da Assembleia de Deus em Nova Veneza. E convidado é o nosso amigão Rodrigo Silveira. Paz do Senhor, meu amigão. Paz do Senhor. Gente, que bom estar aqui, que bom estar com vocês, que bom estar com a Paulinha. Tenho certeza que Deus reserva hoje coisas maravilhosas para essa conversa. Vai ser um tempo de qualidade muito, muito maravilhoso. Maravilha. E já vamos pedir novamente, compartilha, mande para alguém, compartilhe com seu parente, com seu amigo, com seu vizinho, tanto no YouTube como no Spotify. A gente está com essas plataformas, usando esses mecanismos para abençoar a sua vida, fazer com que a sua fé seja edificada. Claro, quando falamos de filhos e filhas de pastores, isso vale para todos os filhos. Não só os filhos e filhas de pastores, mas para todos os filhos. Todos aqueles que têm aí o seu pai, sua mãe, ou tem alguém que é responsável por você. Muitas lições nós estamos aprendendo. Aqui toda semana vai um vídeo aí no canal, por isso que é muito importante você acompanhar. Bem, começando então com a Paulinha. Paulinha, eu quero fazer uma pergunta assim, já inicialmente falando. O seu ofício na igreja hoje, é claro, eu já falei aqui, é esposa Sim, de pastor, isso né? mesmo. Esposa de pastor. E qual o que te levou, né, depois de ter aprendido, visto no dia a dia, o que você aprendeu aí com seus pais, que te despertou e hoje você é casado com um pastor abençoado, meu amigo Felipe Gerber. Fala para nós, assim, que te motivou a hoje ser pastor de igreja. Então, pastor, eu acho que literalmente foi Deus, porque eu nunca pensei isso para minha vida. Pelo fato de ver muitas vezes os meus pais sofrendo ou algo do tipo, eu nunca quis isso para mim. Porque eu pensei que eu poderia não ser capaz de conseguir conciliar isso tudo. E eu lembro que a gente estava num culto na época da pandemia e o pai precisava trocar um obreiro que era mais idoso e ele procurou o Felipe. Meu lindo, te amo. Ai, meu Deus. Não posso perder a oportunidade. Não posso perder a oportunidade. Romantismo. E ele procurou o Felipe e o Felipe falou assim, meu sogro, vamos orar, né? Vamos esperar em Deus. E na mesma hora eu falei assim, não, eu não quero isso pra minha vida. Não quero e não quero. E passou o tempo e Deus ia confirmando pro Felipe. Eu falei assim, mas Deus não vai confirmar só pro Felipe. Vai confirmar pra mim também. Como um acordo. Isso. E eu tava numa Quinta da Vitória naquele dia. A Luciane, a missionária Lu, foi ministrar lá e ela começou a profetizar pro Felipe e eu comecei a me alegrar.
porque quando profetizam para os nossos, a gente se alegra, porque é a confirmação das promessas de Deus. E eu lembro que ela começou a profetizar e ela falou assim: e Felipe, cadê a Ana? Eu falei assim: ai meu Deus, me perdoa de todos os meus pecados. Já fui caminhando, né? Porque nessa hora eu penso: meu Deus, vai vir relho, né? Daí eu cheguei lá e ela começou a profetizar. E eu lembro que no final ela falou assim: por que tu tá tentando fugir daquilo que Deus tem pra ti? E daí na hora brilhou assim na minha mente, e ela falou assim: na próxima igreja que eu estarei ministrando, não será mais na do teu pai, mas sim na de vocês. Eu falei assim: pronto. Glória Tá a aí. Deus. Ali, Deus. Ali a gente já desceu e falou assim: quando que a gente assume, né? Vamos já fazer a posse. Então, e assim eu fui aprendendo, né? Mas era algo que eu não queria. Mas o lindo de entender é que é aquilo, né, que você já disse, Deus encaminhou as coisas. Deus encaminhou Veio as de coisas. Deus, porque quem vê de fora, muitos podem até comentar. Comentar: Meu Deus, mas é filha de pastor. Isso Tá lá porque é Aham, genro do pastor. Isso mesmo, Né? é Mas isso. a gente ter isso em mente e entender que há também um ministério na vida Na dos vida filhos de dos pastor. pastores. Há um Às chamado. vezes não é nem um pastoreio, mas sim, às vezes, uma liderança ou um missionário, né? Ou às vezes até um médico, algo não na carreira, assim, na igreja Ministerial ali. ministerial, mas sim algo, né? Material para a pessoa, né? Seguir, mas sempre ajudando no mesmo caminho. Deus tem um propósito na vida do pastor, mas Deus também tem um propósito na vida dos filhos. Um sempre vai seguir o caminho do pai, um vai ter que puxar, não tem. E eu fui a E com quem que você escolhida. se identifica? Eu vejo que você, é claro, é um pouco dos dois, isso é fato, Sim, né? Não aham. tem como não ver um pouco do nosso amigo pastor Beto e um pouco da irmã Fábio, né? Porque você é pau pra toda obra. Paulinha, Muito dinâmica. é aquilo que a minha esposa falou. A minha esposa mandou o convite no WhatsApp ali pra ela e tal, tá disposta a fazer um bate-papo. Ela, opa, que hora, que dia e tal. E com quem que você se identifica mais o seu estilo, assim? Seu pai, ele nunca para, Sim. né? A E sua a mãe mãe, também. A meu mãe Deus do também. céu. Então, pastor, eu acho que no momento, depende do momento, né, assim, da fase. Porque tem A hora que eu sou. circunstância que Isso, depende muito. Tem dia que eu tô o pai todinho. Só palhaçada, leva a vida assim, na risada, na brincadeira, tá sempre brincando. É difícil tu ver o pai triste. Tá triste, ele tá com fome, gente. a Te amo, ideia não é pai, essa, te meu pastor amo. querido. E tem momento também que eu já sou a pastora Fábio, mais Rígida. firme, mais rígida, sabe? E é o É o equilíbrio, né? equilíbrio, isso mesmo. Porque muitas vezes tem pastores que eles fazem aquelas voltas todas pra falar, né? A mãe não, a mãe já tá aqui, ó. Direto ao assunto. Direta. E eu sou muito direta, né? O que eu tenho pra falar, eu sou muito Então direta. você traz Então, essa, dos seus pais, você traz esse aprendizado. isso. Um Mas gênio também, isso, claro. mas se for hoje parar em qualquer lugar que eu vou, e pra mim eu me orgulho muito disso. Nossa, olha a filha do pastor Beto aí, né? E eu, ai, gente, sou eu mesmo. Então, por quê? Porque o meu pai é um exemplo. Tanto de pastor como de homem, né? De caráter, entendeu? Então, pra mim, isso não é Uma ai, ofensa. nossa, mas agora eu também sou mulher de pastor. Porque filha do pastor Beto, não, isso pra mim é um exemplo. E eu sempre pedi, Senhor, se for pra me ser, então, mulher de pastor, que o Senhor me dê um marido puxando pro lado do meu pai. Então, assim, um cara que é envolvido. E o Felipe veio o Ele dobro. é bem envolvidaço. Né? O Felipe veio o dobro. Tem dia que eu falo assim, amor, vamos descansar. Ele assim, não, tem que fazer isso, isso, É isso. E eu, 2,220. É 2,220. O Felipe, graças a Deus, é muito envolvido com as coisas de Deus. É uma benção. Veio pra me completar. Isso aí, já nós voltamos ali, Isso, amém. Rodrigo Silveira, meu Deus do céu, Rodrigo, quando eu olho pra você, eu lembro quando você Era um menino. era aquele rapaz. Acho que tinha uns 16 anos quando a gente Isso, conheceu ele. mais ou menos, né? Uhum. Depois começou ali na base aérea, né? Como na aeronáutica e tal, ficou um tempo ali. Fui Mas, militar Rodrigo, 6 anos. o que você é hoje? O que você é hoje é óbvio, né? Que a gente é formado dentro de um lar. Não dentro de uma casa, mas dentro de um lar. Porque construir uma casa não é difícil. Construir um lar já é um desafio maior, né? Uhum. Porque às vezes a casa não é o alvo principal, é mais o lar. O que você aprendeu hoje, sabe hoje e tal, com certeza você carrega do seu pai. Sim, fui Essa construído. calmaria, com quem que você se define mais? Com seu pai, com sua mãe, enfim.
Fica à A vontade, Maurício. questão da identidade, né? É tão engraçado ver a Paulinha falando, porque é justamente isso. Acho que todos os filhos de obreiros, ou pessoas voluntárias que trabalham, ou pastores, enfim, sendo voluntários, ou sendo pastores que trabalham integralmente para a igreja, tem essa busca da identidade, né, Paulinha? É. Porque a gente é quem a gente é. A gente é o filho do pastor. Então, essa construção da identidade com certeza vai passar por um momento onde Deus vai fazer com que a nossa identidade seja manifestada, trazendo na nossa vida particularidades do nosso pai, trazendo particularidades da nossa mãe, ou talvez até de pessoas que passaram na nossa É vida, um né? pouco de cada um. Um pouco de cada coisa. Eu acho que quem vive no ministério já há muito tempo, como é o meu caso, o caso da Paulinha, a gente tem um grande privilégio que é poder conviver com muitas pessoas. E eu acho que aí é que está a beleza. Existe uma beleza muito grande, né? Muita gente fala das partes ruins de ser filho de pastor ou de obreiro, enfim. Mas acho que existe uma beleza muito grande. Você Um pode aprender privilégio embutido. um privilégio embutido, onde você pode aprender com outras culturas, onde você pode aprender com outras pessoas. Como é o nosso caso, né? Nós passamos em algumas cidades. O meu pai sempre foi um cara que trabalhou muito com missões, então ele é um cara apaixonado pelo mundo hispano. Então, a identidade do Rodrigo, a identidade da Paulinha, a identidade dos filhos de pastor, com certeza é construída por tudo aquilo que a gente viveu, e ela não para, né? Porque a igreja e o convívio com as pessoas está sempre nos ensinando, né? Eu com certeza sou mais parecido com Às meu vezes pai, eu acho. a gente mais é pastoreado do que pastoreia, né? É. Como a gente é pastor, a gente às vezes é mais pastoreado. Porque com cada pessoa que você conversa, você aprende. Uhum. E isso a gente guarda. A gente guarda dentro de um armazenzinho dentro do nosso coração, né? Uhum. Sim. E eu vejo isso nas suas palavras, né? Que seu pai, meu Deus do céu, é um gigante, a sua mãe também, meu Deus, uma guerreira. E, você tem uma irmã também que Ana Laura, é a que é Ana Laura. totalmente diferente de mim, Totalmente totalmente diferente de mim, tem outros gostos, tem outra cabeça, outros objetivos, outros mas objetivos. o caráter em si, é, a questão, o conjunto de valores, né? Sim. Que foi moldado dentro do lar, foi do pai e da mãe, e hoje tem outros objetivos, outros focos, mas sempre servindo ao Senhor, né? Sempre servindo assim. Sempre servindo ao Senhor. Tanto é que foi bem para longe. Aí nos bastidores ali a gente conversou, né? Mas- Isso, pastor. Aí é que tá a beleza. Porque o nosso coração tá aqui em Floripa, né? O meu, o dela. Mas Deus colocou no coração do marido da minha esposa, do marido da minha irmã e também da minha irmã, em estar em outros lugares. Eu acho que a beleza do evangelho tá nisso. A gente aprendeu com certeza com os nossos pais servir a igreja, servir as pessoas, servir a Deus, fazer a vontade de Deus. Independente do lugar onde a gente esteja plantado, independente do tempo ou da localização florescer geográfica, onde fomos plantar. aonde o Senhor nos plantar, eu acho que é ali que a gente tem. E uma coisa eu digo, pastor, para encerrar aqui meu comentário, que o melhor lugar para estar é onde Deus nos coloca. Onde Deus nos É coloca. onde Deus nos coloca. É o melhor lugar. É importante essa fala aí, porque às vezes a gente se preocupa muito com o lugar geograficamente falando, né? Geograficamente falando. Mas quando você está no centro da vontade de Deus, o lugar geograficamente falando pode não ser aquele lugar que muitos desejam, mas é o lugar que Deus faz você se apaixonar por aquele lugar É desse e jeito. pelas pessoas daquele lugar. É isso que é o mais lindo. E a cada dia mais falando das belezas do Evangelho, né? Agora eu vou fazer uma outra pergunta. A gente vai. É óbvio também, gente. Vai compartilhando aí. Vai compartilhando. Isso é muito bom. Tá gostoso o ambiente aqui, tá bom demais. Uma outra pergunta que a gente quer fazer para vocês dois. Eu falei na outra entrevista que a gente fez. Filho de peixe, peixinho é, mas filho de crente não é crente. A gente sabe que só nasceu filho de Deus, Jesus. Ai, né? ai, ai. No mais, todos são criatura isso até aí. que, né? Até que tem um encontro com Deus. Embora criado dentro de um ambiente onde se fala de Deus, está dentro do ambiente igreja, do espaço igreja, é possível vocês contar quando foi a experiência assim de um encontro com Jesus? Realmente você sentiu se sentiu pertencente àquele lugar. Você falou, não, esse é o povo de Deus, eu faço parte. Não apenas do espaço igreja, mas no povo. Se conectar com a Se comunidade, né? conectou com a comunidade, né? Que a gente
fala que você foi realmente inserido no povo de Deus. Você consegue descrever para nós o dia que você realmente teve um encontro com Deus? Falou, meu Deus, não é porque o meu pai é pastor, mas é porque realmente é esse lugar que eu preciso, é essa vida que eu preciso, tanto a Paulinha como o Rodrigo. Por bondade, meu amigo, tenha a liberdade para contar aí pra gente. Quando foi o encontro com Jesus mesmo, assim, que definiu... Então, eu estava ontem contando para os jovens lá na minha igreja que a gente estava no Rota e eu contei para eles. Porque eu acho que a mentalidade das pessoas é achar porque a gente é filho de pastor, a gente sempre foi, sempre, né? Nossa, olha aí, né? Já é crente desde criança, mas a gente também tem os nossos momentos. E se eu falar para vocês que o meu encontro com Deus foi eu já sendo pastora com 21 anos. Uhum. O O meu importante é que ele verdadeiro aconteceu. encontro com Deus, quando eu me vi sozinha no hospital, internada com a minha filha de 20 e poucos dias, a Heloísa, com bronquiolite, e eu vi que não tinha saída ali. Me botaram dentro de um isolamento com uma bebê, né? Eu já sendo mãe da Helena, mas aquele medo, aquela ansiedade, eu falei assim: não, Senhor, agora é eu e tu. O que tu quer comigo? Bora lá, tu senta aqui e vamos nós dois conversar. E ali foi o meu verdadeiro encontro com Deus. Ali foi onde eu fiz prova com Deus. Ali foi onde eu ouvi Deus falar comigo, entendeu? Então, eu acho que eu vivia tanto nessa correria, nesse tempo monótono, assim, ai não, igreja, tá, ok. Mas eu não Mais tinha, ativismo do que atividade. isso mesmo. Eu não tinha aquele contato. Claro, né? Deus usava pessoas para falar, mas eu e Deus, A que nem sua o seu- própria... a minha própria, né? A minha própria intimidade com Deus foi quando eu estava no hospital internado. E eu fiz prova com Deus, eu já não aguentava mais ficar ali. Eu falei assim, mãe, se o médico chegar aqui e falar que eu tenho que ficar mais uma semana, eu vou fugir com essa guria daqui. Eu não aguento mais. E eu lembro que eu orei naquela noite. Eu encostava a mão no pulmãozinho dela e ficava vendo o relógio. E conforme o relógio passava, a respiração dela ia melhorando, né? E eu orava, Senhor, eu sei que o Senhor tá aqui com nós, né? Pelo amor de Deus, faz a tua vontade. Ou toque em mim, não precisa tocar, mas me mostra o que o Senhor quer da minha vida, mostra o que o Senhor tem pra mim, o que eu tô fazendo. Que daí a gente começa, né, a se perguntar se é eu que tô fazendo algo errado. E Deus, naquela noite, Deus, né, eu senti Deus falando no meu coração que era só um tempo. Era só um vento que eu tava passando, mas era pra mim entender que ele estava comigo. Era para mim entender que tem um Deus maior. Não é só eu, mas sim eu botar as coisas nas mãos de Deus e deixar Deus fazer. Porque tudo eu queria fazer, tudo era eu já, tudo eu não dependia totalmente Sempre era de Deus. Ana no comando. Isso mesmo. E quando Deus tocou naquilo que eu mais amava, eu, freguei. Eu falei assim, então tá bom, Senhor, se é isso, ok. Então eu vou fazer prova de ti, Já se é entendi. contigo mesmo. Amanhã o médico vai passar aqui e eu quero receber alta com a minha filha. E o médico chegou, olhou pra mim e falou assim, o que tu tava fazendo aqui ainda? Com essa criança? Eu olhei pra ele assim, não, doutor, não sei o que eu tô fazendo aqui. E ele chegou e falou assim pra mim, não, já tá na hora de tu sair. Eu lembro que eu falei assim, glória a Deus, mas eu só tô saindo porque foi Deus que falou pra mim que ia me tirar daqui. O doutor começou a rir, né? Tá bom, é a tua fé, é a tua fé. Eu peguei a Lolô rapidamente no colo antes que eles desistissem, né? Peguei o telefone, amor, vem me buscar. Mas assim, gente, ó, foi terrível, foi uma experiência assim, ó, que eu digo, que eu nunca tive, né, essa experiência, mas eu vi que Deus estava no controle da minha vida. Foi a minha primeira experiência, assim, extraordinária com Deus. Muito bom, né? O encontro que foi num momento assim não tão muito bom, né? Um momento que foi, digamos que um momento de dor, né? De dor, Paulinha? isso mesmo. Mas eu tenho umas vezes quando eu prego sobre Abraão, eu falo que Deus pediu Isaac, mas quem Deus queria mesmo era Abraão, né? Porque Abraão, ele era um construtor de altar. Depois que Deus deu Isaac para Abraão, Abraão parou de construir o altar. Aí Deus vem lá em Gênesis 22 e fala, eu quero ter o Isaac. E quando Abraão sobe e obedece tudo e tal, né? Enfim, aquela história, né? E às vezes não é que Deus queira isso.
A gente precisa despertar antes disso, né? Saber que Deus tem um propósito com a gente e que Deus não quer de forma alguma. Mas a melhor forma de Deus chamar a atenção quando a gente não escuta é tocar naquilo que É machuca a verdade. gente. Não É é desse jeito. verdade? Rodrigo, e a sua experiência, meu amigo? Quando Cara, você realmente falou assim, não, esse é o meu lugar, vou me entregar para Jesus, vou fazer a obra, eu vou... Uma experiência de uma conversão uma realmente, conversão. assim. Quando é que foi? Como foi? Vamos mandar brasa. Vamos lá. Cara, assim, ó, a história da minha conversão é bem legal, sabia? Vamos ouvir agora. Não, vamos lá. E até então era o A filho do gente vai pastor, né? É o filho do pastor. E eu vou dizer, já vou falar algo aqui. Filho de pastor, filho de obreiro, ou adolescente que cresce na igreja, que é filho do crente, tem que aceitar Jesus? Tem. Sim, tem que aceitar Jesus. Verdade. Tem que ter uma experiência. Como a gente está conversando aqui, tem que ter uma experiência. Qual foi a minha experiência? Eu sempre fui envolvido com música, desde sempre na igreja. E na igreja onde eu cresci, né? Que é a Igreja Assembleia de Deus em Sara, Santa Catarina, lá no sul do estado de Santa Catarina. Tem uma orquestra, até hoje tem uma orquestra muito grande, né? E eu tocava trompete na orquestra. E a orquestra, de vez em quando, fazia viagens, né? Ou ia tocar no Paraguai, ou fazia algumas viagens aqui. Eu lembro que a gente foi para Chapecó, foi para Joinville, tocou na inauguração do novo templo em Tubarão. Enfim, em uma dessas viagens, a gente estava tocando na sede em Joinville. E eu lembro que aquele dia eu senti algo que eu nunca tinha sentido. Eu senti um convite da parte de Deus. E eu devia ter, pastor, talvez uns 8, 9 anos de idade. E eu já estava na igreja, já estava envolvido com as atividades da igreja, mas nunca tinha ido na frente e tinha aceitado a Jesus. Mas eu, daquele dia em diante, ninguém me falou. O Espírito Santo falava dentro da minha mente que eu tinha que ir no final do culto. Olha que loucura. E que eu tinha que aceitar Jesus. E a voz que estava dentro do meu coração era exatamente essa. Não, você tem que aceitar Jesus. E eu lembro de várias vezes, que eu sentia isso. Aquele dia em Joinville, eu senti isso. E eu lembro que eu chorei compulsivamente, assim. Deus falou comigo. Quem pregou na época, eu até lembro, foi o pastor Lorinaldo Miranda, há muitos anos atrás. Ele pregou num congresso bem cheio e eu lembro que eu chorava compulsivamente. Eu chorei depois da mensagem, chorei após o término do culto, chorei. Eu não conseguia parar de chorar. Eu sentia algo muito, 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 muito bom. Até que um dia, no final do culto, num culto de Natal, o nosso presidente, que já está com o Senhor, pastor Pedro Valentim Monteiro, fez o convite e disse: ó, o Espírito Santo falou para mim que hoje tem algumas pessoas para aceitar Jesus. E eu e outra criança aceitamos a Jesus. E eu lembro, de verdade, o meu coração batia. E eu sentia o coração como que o coração fosse sair na boca, todas as vezes que alguém fazia o convite. E daí, de lá pra cá, né, aceitei Jesus. E tive Que várias idade que experiências você com Deus. tinha na época? Eu devia ter uns 8 ou 9 anos. E de lá pra cá, com certeza, a gente teve várias experiências com Deus profundas, assim. Mas o chamado para o ministério aconteceu no tempo do quartel. Eu já sabia, Deus já tinha falado comigo muito, assim, muito claramente. Só que no último ano que eu estava no quartel, um dos últimos anos que eu estava no quartel, eu fui pregar no mesmo ano, em 3 igrejas diferentes, com pessoas diferentes, em cidades diferentes. E Deus falou comigo com as mesmas palavras, as mesmas profecias. E a palavra de Deus era: eu tenho pressa. O tempo está chegando, eu tenho pressa. Eu vou te usar. O teu exército não é lá. O teu exército é outro. Eu vou te tirar de lá. E foi muito engraçado, assim, as coisas foram acontecendo, o tempo de sair da Força Aérea Brasileira aconteceu, o tempo chegou, e é tão bom, né? É tão bom estar no centro da vontade de Deus, vivendo aquilo que Ele prometeu que faria, porque tudo aquilo que o nosso Deus promete que vai fazer, Ele faz. Quando a gente entrega a vida para Deus e quando a gente se propõe a viver as promessas dEle, né? A gente está num lugar seguro e vivendo com certeza a melhor de todas as vontades. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. E tem sido muito bom, pastor. Todo dia é um desafio, com certeza, né? E todo dia novas experiências. Mas essas duas experiências são experiências que marcaram a minha vida: a conversão e o chamado para o ministério. Foi algo muito, muito, muito impactante, muito forte. Que bom, né? Deus não fica devendo nada para ninguém, né? Deus, ele fala de forma nítida e clara. Uma coisa importante que a gente tem notado, assim, na vida de todos vocês, é que às vezes a gente, por ser filho de obreiro, filho de pastor, ou filho de pessoas que já foram criados na igreja, substitui a necessidade de não ter que
aceitar Jesus, de Hum. não ter que reconhecer, se arrepender, confessar Jesus como Senhor. E a gente entende que isso não tem uma base bíblica. Não. Não é porque nasceu em um lar onde Deus é adorado, a palavra é pregada e tal, que substitui a necessidade por ser filho de pastor, substitui a necessidade de levantar a mão, aceitar Jesus. E não só filho de pastor, mas como tem a família na igreja. Eu vou me batizar, mas vai ali no automático, no mecânico, no formal, sem ter aquela, como diz, aquela visitação realmente de Deus e saber que não é por ser filho de obreiro, filho de pastor, neto de pastor, ou ser a família toda da igreja, que eu não tenha que fazer isso. Não, tem que passar pelo processo, tem que aceitar Jesus como Salvador. E é claro, né? Sempre a gente vê o exemplo, né? Entendo eu assim, que os nossos maiores professores Deus coloca para a gente ver, é os nossos pais, né? Que eu tenho certeza que isso. antes desse ponto de encontro, né? Nossa vida é um antes e um depois. Antes É de isso. Cristo, depois de Jesus, né? Antes de um encontro e depois de um encontro. Mas os pais da gente, assim, no caso de vocês, eles sempre... eles influenciavam, Incentivaram? mas não cobrava de vocês assim, vocês têm que Pastor, se posso... comprometer com Jesus, vocês têm que fazer isso e tal. Qual foi o comportamento dos pais de vocês, não interferindo na decisão de vocês? É claro que, como Tá. pastor, Não, eu entendi. Pastor, tem um texto que eu acho lindo, assim, de um significado muito maravilhoso. Deus vai chamar Josué, vai comissionar Josué, para que Josué conduza o povo. Só que aquele povo, que é o filho, que são os filhos, né, do povo que foi tirado do Egito e levado para o deserto, não era circuncidado. Aí Deus vai falar para Josué, Josué, faze facas de pedra. Se eu não estou enganado, eu acho que é Josué capítulo 5 ou 6. Faze facas de pedra e circuncida o povo. Existe um significado muito grande nisso. Aquele povo, para poder tomar posse da terra, para poder tomar posse da promessa, precisava ter uma marca. Eles precisavam ter um encontro com Deus. Isso é muito maravilhoso. Pastor, eu tenho dito, e a gente que está trabalhando na igreja, com certeza a Paulinha vê isso, existe uma necessidade de encontro real e verdadeiro nesse tempo. Nesse tempo. Para todos, sem exceção. Mas principalmente para aqueles a quem Deus chamou. E a gente sabe que Deus é um Deus que trabalha com as gerações. Quem é o nosso Deus? O nosso Deus é o Deus de Isaac. é o mesmo. É o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. Ele é o mesmo, ele não muda. Existe algo muito interessante, existem algumas particularidades da vida, assim, de liderança que a gente não deve falar, mas eu acho que é interessante eu falar algo aqui. Eu não vou entrar muito nos detalhes, mas a minha avó materna, ela antigamente tinha uma outra religião, e um dia, quando meu pai era pequeno, Satanás entrou nela, né, se apoderou dela, e disse pro meu pai, disse assim, Marcos, Satanás falando na boca dela, Marcos, esse aqui é o meu cavalo, e da maneira como eu cuido dela, eu cuidarei de você, de geração em geração. Os planos espirituais, pastor, são geracionais. Da mesma maneira, quando Satanás tem alguém, possui alguém, e tem pessoas que trabalham para ele, Deus também tem plano. Deus tem Sim. plano, Deus tem plano. Deus tem plano para os pais, Deus tem plano para os filhos. Agora minha esposa está grávida. E eu tenho certeza que Deus tem um plano para ela. Quando meu pai aceitou Jesus, todas as coisas ficaram na cruz. Foram quebradas ali. Os decretos antigos caíram. E Deus estabelece para a nossa família, para as nossas gerações, um novo tempo, um novo plano. Mas isso não vai tirar de mim a responsabilidade de manifestar minha fé, de dizer, olha, eu sou de Cristo Jesus. Eu pertenço a Ele e eu quero viver aquilo que Ele tem para mim. Eu quero viver aquilo que Ele tem. Eu quero dar continuidade. É lógico, é uma coisa lógica. O filho de pastor vai ser pastor?
Nem sempre. Nem- Não necessariamente, Não necessariamente. mas é uma coisa lógica a gente dar continuidade. E é bom, Sim. todo pai quer que a gente dê continuidade. Foi bom você falar nisso, que na nossa convenção agora, que a gente teve ali em Piratuba, nosso presidente, pastor Niltinho, e o vice-presidente, pastor Sérgio Melfior, falou muito bom, falou uma palavra muito, muito importante a respeito desse assunto, que muitas pessoas questionam, porque filho de pastor, assume igreja também, e tal, e tal, e tal. Biblicamente, é sacerdócio. E ele disse: tem muita gente que se alegra em ver filho ou filha de pastor desviado fora da igreja, Dando errado, Verdade. dando errado. Parece que não é assim. se alegra nisso. Eu tô comentando porque foi comentado na convenção, então não tem segredo, né? Uhum. E aí ele comentou também sobre algo muito importante, que é quem foi os pioneiros da nossa igreja Assembleia de Deus no Brasil? Eles eram solteiros. Né? Daí contou a história de alguns outros pastores que foram para campos missionários solteiros. Pastores da nossa convenção que foram solteiros, inclusive o pastor Niltinho, quando foi para o campo missionário, que foi falado ali e tal, de ver filhos e filhas, e todos, né? Todos, a gente não está aqui defendendo só. Mas isso não significa que também tem que ser, né? Uhum. Deixar bem claro, isso não significa que tem que ser, porque é filho de pastor, tem que ser pastor. Não, mas existe também a questão, o sacerdócio, de continuar. E qual pai que não quer ter o prazer de ver o filho levando adiante aquela obra que ele começou? Que ele também pegou numa certa altura e quer que o filho e a filha também, que é uma alegria do seu pai, Paulinha, ver você, sua mãe, ver você sendo esposa de um pastor hoje, que é o Felipe, que é uma bênção, que você já falou, o coração dele se alegra de ver. E a gente se alegra de ver qualquer outra pessoa sendo usada nas mãos de Deus, e claro, o filho de pastor, o filho de, né, levando adiante essa obra. E aí falou sobre a importância de investir nos jovens, dos pais, investir nos jovens, enfim, mães, investir nos jovens, o ministério investir nos jovens, e a gente louva a Deus pelo nosso presidente, pastor Josué, que ele tem essa visão. Tanto é que o Rafa, ele é um pastor de igreja hoje, é solteiro, né, assumiu a igreja que o pai dele era pastor, saudosa memória, pastor Robson William. Mas isso vem de pai para filho. Né? O filho viu o pai. No começo não desejou, achou um peso, como foi a Paulinha. No começo achou, meu Deus. Mas é unânime, tá? Como a Paulinha negou, eu neguei, a minha irmã negou, e a gente tem dedo da responsabilidade. Meu Deus do céu, eu vou levar esse fardo, eu não vou aguentar, não vou suportar. Mas aí veio a voz de Deus e falou: é você que vai, é isso que vai. E aí você olhou para o seu pai, olhou para sua mãe, aquilo te encorajou, aquilo te animou e tal. E isso aí hoje, né? Tem um futuro de vocês aí na questão ministerial, maravilhoso. Agora você vai ser pai, a gente acompanhou ali no Instagram, aquela coisa linda, né? Então a gente vê isso, mas tudo nasceu dentro de um lar. Nasceu dentro de uma casa, o pai ali orando, pedindo a Deus para usar. Eu falo que eu quero que os meus filhos vão a lugares que eu não consegui chegar. Eu desejo isso para eles. Que eles sejam um profissional, sejam um especialista em alguma área, mas eu quero que eles sejam homens de Deus, mulheres de Deus, e que vão a lugares aonde a gente... E aí a gente lembra ali de Samuel, né? É muito pregado. Que Samuel foi entregue ao templo e tudo mais, mas teve um momento que também Samuel teve que tomar a decisão, né? Eu posso tanto ficar como eu posso sair, eu posso negar o meu chamado, né? Não é porque minha mãe me entregou aqui que eu vou... Mas houve um momento de decisão, e quando a gente vê que Deus, o próprio Deus se manifesta ali, chama Samuel, ele dá ouvidos à voz de Deus, né? E isso acontece com todos nós, né? Dá ouvido ao chamado real de Deus. Não, eu não estou aqui por alguém, eu estou aqui porque Deus me chamou e me capacitou para isso. Eu tava falando para as meninas ali embaixo que a esposa do Rodrigo me olhou e falou assim: tu que vai participar? Eu falei: sim, eu sou filha do pastor. O pastor Beto, né? Daí eu falei assim: isso. Daí ela assim: mas agora, e o que tu faz? Eu falei assim: nossa, agora eu tô pastoreando. Ela assim: nossa, que legal. Eu falei: muito legal. E tipo, porque o apavoro maior é porque o povo, ele olha muito pra gente. A gente, querendo ou não, tem que ser um referencial. E o nosso medo de errar, o nosso medo, às vezes, isso nos atrapalha um pouco. Porque são pessoas que nos olham e falam: nossa, não, meu pastor é abençoado. A minha pastora é abençoada. E isso nos traz aquele certo temor. Será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô, né? Então, o meu medo maior era isso.
né? Aquele medo, tipo, nossa, as pessoas vão me olhar e eu sou assim, brincalhona, divertida, assim, meia loucona, né? Chego brincando, né? Que eu Vem acho de que eu. fábrica. Vim de fábrica, É. entendeu? Aí eu vejo. Quem não conhece a Ana se assusta. Primeiro, que mulher é essa? Isso. E daí, muitas Mas- vezes eu chegava séria, as pessoas me olhavam assim, nossa, que mentira que ela é. Mas daí eu me soltava, nossa, como ela é louca demais. E daí eu ficava assim, tá, o que tu prefere, né? Mas A eu louca sei ou a quem eu metida? sou. Mas aí é as formas de Deus De trabalhar, agir, verdade? isso mesmo. Deus E- levanta pessoas diferentes, nós não somos feitos em série, né? Como dinheiro, como carro, essas coisas, né? Somos feitos diferentes para justamente trabalhar nisso, aperfeiçoamento da Isso. igreja, Uhum. aperfeiçoamento dos santos, enfim, também, né? Deus não fez nenhum igual ao outro, né? Diferente. E ô, Paulinho e Rodrigo, assim, vocês a respeito de críticas, né? Muitas pessoas, como a gente viu em outras entrevistas que a gente fez aqui, muitos pastores se preocupavam com críticas, com críticas a respeito do momento de lazer, do Uhum. momento de sair com a família, momento de desfrutar com a família. Como vocês podem passar isso para a gente, assim, o pai de vocês, a gente sempre dedicado na obra de Deus e tal, mas como filhos você pode falar, seu pai, ele sempre teve um momento com vocês, um momento de lazer, bom, pai da Paulinha. mas teve um tempo, né, pra isso acontecer. Teve um Você foi processo pra privilegiada, que chegar. foi uma das mais novas, né? Na verdade, eu sou A caçula. Não. Eu acho não, que é. tem Não, eu tenho o Gabriel Perdão. ainda. Tenho o Carlos, tenho o Patrick, tem eu e tenho o Gabriel. Então, eu e o Gabriel pegamos a fase do pai pastoreando já, né? A fase pastoreando, só que criança. Só que assim, gente, Deus ele é tão lindo que muitas vezes o pai não tinha tempo, às vezes, de levar a gente, trabalhava muito na obra. E Deus usava pessoas do nada e falava assim, pastor, tô passando para pegar as crianças para levar no shopping. Pastor, tô passando aí para pegar as crianças, levar no Brincamundi. Então, essa essência nossa, eu acho que era o pai. Senhor, eu não tenho tempo, né? Mas usa alguém, Jesus. Usa alguém. Então, hoje em dia, pastor, se eu ligo pro meu pai agora e falo assim, pai, vem jantar aqui em casa, ele larga tudo e vem. E vai. Antigamente não tinha muito isso, porque às vezes a igreja, né, o cansaço, às vezes tinha medo de, né, ai, mas vou deixar muito a igreja de lado, né, aquela coisa, o que o povo, não, hoje ele já tá mais família, hoje ele já tá mais naquele processo, assim, né, ai, mas eu tenho a sede, não, mas dá tempo, tô passando aí, tô indo ver as crianças, pai, tô indo na tua casa, pode vir que o pai tá em casa, tô esperando, pai, vamos em Bituba dar uma voltinha, vamos, só tô ligando pro pastor Josué, avisa, pega e vai, pai, vamos no shopping, ele não vai. Quer ver o pai brabo, vai convidar o pai no shopping. A única vez que ele foi no shopping foi na época que roubaram aqui. Roubaram o Floripa Shopping, ele tava no shopping. Ele assim, Aí, agora logo que que não vai eu vejo, Logo o dia que ele vai, Aham. acontece um sinistro. Aí, pronto. Isso, daí ele não vai mais. Mas teve um tempo que a gente queria sair com o pai, mas o pai não tinha tempo pra gente. E ele teve que aprender, né? Infelizmente aprendeu. E do quê? Do filho mais velho. O pai não tem tempo, o pai só quer saber de igreja. E muitas coisas, e às vezes por não entender, só que eu e o Gabriel e o Patrick também pegou esse tempo do pai, como o meu irmão mais velho, morou um tempo com a minha avó. Nós já pegamos mais com o pai, né? De mudar de igreja, várias igrejas, vários processos diferentes. Então, o pai literalmente foi ter tempo mesmo, assim, para a família, ou largar, assim, tudo que tinha e priorizar a família. priorizar a família depois que começou a chegar os netos. Nós, pastores, a gente falando porque eu posso falar com propriedade, né? A gente às vezes acha que a igreja eu vou dizer assim, acha que a igreja é mais importante do que a nossa família, mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala, cuida dos teus, aquele que governa bem a sua casa, até aquele que não governa bem a sua casa, a Bíblia compara ele até pior do que um ímpio, né? Pior do que uma pessoa que não conhece a Deus. Paulo disse a Timóteo, cuida de ti mesmo. Então, quando a gente cuida da gente e cuida da família, nós vamos cuidar bem da igreja. Porque se eu cuidar bem de mim, vou cuidar bem da minha esposa, vou cuidar bem dos meus filhos e eu vou cuidar bem da igreja. Porque eu vou ter saúde. Isso faz parte de uma alimentação, vou dizer assim, de uma alimentação boa, porque eu vou estar bem nutrido. Eu vou estar nutrido. Eu estou cuidando bem dos meus filhos, eu vou cuidar bem da igreja. Eu estou cuidando bem da esposa, eu vou cuidar bem da igreja. Não é verdade? E às vezes alguns pastores, claro que hoje já estão um pouco mais maleáveis, estão um pouco mais flexíveis quanto a isso. Mas há muito tempo atrás,
atrás era a igreja e os Isso filhos, mesmo. E eu com peguei essa raríssimas fase. exceções, é claro. Mas a gente sempre estava junto com ele, né? Eu não Mas, digo em questão de sair, essas coisas, se divertir, mas eu sair, mas da isso. igreja a gente estava grudadinho ali, Mas, firme e forte. mas tem que ter, né, esses momentos, que esses momentos serão eternizados e lá na frente vai fazer falta se não E a investir área nisso. financeira também não ajudava muito, né, pastor? Mas Vamos supor. Não, mas daí é que tá, né? A questão financeira, ela tá em segundo plano, É. porque lazer você faz em qualquer lugar. E lazer você não precisa de ter recursos É só porque nós elevadíssimos. queremos Bob's, Brincamonde, né, pastor? Ah, Ele demais. A gente não tem noção ali. Mas, Desde Rodrigo, criança. vamos lá. Rodrigo, fala aí pra gente, deixa uma mensagem. Uma mensagem assim, como você aprendeu a honrar o pai e mãe, porque Êxodo capítulo 20, né, tem um dos mandamentos que Deus diz ali, honra pai e mãe para que prolongue os dias na terra. Isso é uma lei. Lei não tem como alterar. Aqui no homem eles fazem emenda, fazem um monte de coisa. Mas a lei de Deus não tem como alterar ela. Porque se nós cumprimos a lei de Deus, nós vamos viver bem. Nós vamos viver bem em todos os sentidos, se nós cumprimos a lei de Deus. E se nós honrarmos os nossos pais, a nossa mãe, né, como é o mês de agosto, e vai compartilhando aí, manda para um parente, vai compartilhando, se inscreva no canal também. O que você tem para dizer? Hoje, agora, você vai ser pai, né? Já é, na verdade, né? O pai já é. O que você tem para dizer? Como um filho que honrou o pai e ainda continua honrando, né? Honra a mãe, continua honrando. Que mensagem que você deixa para os filhos nesse mês de agosto, como é o mês dos pais? O que você pode Pastor, falar? que responsabilidade, né? Em relação ao grande mandamento, né? Tanto Deuteronômio 5 como Êxodo capítulo número 20 vão falar sobre os mandamentos que Deus vai dar ao seu povo, mas eu fico com Marcos capítulo de número 12, versículo 28. Ame ao Senhor teu Deus, ouve ao Israel. Ame ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas, o seu próximo como a ti mesmo. Ali o escriba está fazendo um questionamento a Jesus. E se eu puder deixar uma palavra aqui para os filhos e para os pais. Nesse tempo, amar a Jesus. Sabe por quê, pastor? Porque quem ama Jesus entende a obra. Como a Paulinha estava falando, não são todos os dias que os pais, ou que os obreiros, que os voluntários, que as pessoas que estão envolvidos com o trabalho na igreja podem estar com os filhos. Na realidade, qual que é o rolê do filho de pastor? É a igreja. É a igreja. O rolê do filho de pastor é a igreja. Negócio da mocidade. Tá no negócio da mocidade, tá indo fazer isso ou E aquilo. o bom é que a nossa igreja tem fases, né? Departamento infantil, adolescente. A gente está sendo sempre envolvido com alguma coisa. Então, se eu puder deixar uma mensagem para os filhos, né? Amem ao Senhor Jesus. O amor ao Senhor Jesus. Aquilo que a gente estava falando sobre a experiência com Deus. Quando eu amo o Senhor Jesus, quando eu descubro quem é o Espírito Santo, quando eu tenho as minhas próprias experiências, o Espírito Santo de Deus me dá discernimento. O Espírito Santo vai fazer com que eu ame mais a obra. Existe, e eu vejo, né? Muitos filhos que estão revoltados até hoje. Até hoje. Eu e a Ana Paula trabalhamos com alguns departamentos na igreja e eu já tive contato com filhos de pastores que desviaram ou que têm muitas contrariedades e muitas críticas em relação ao trabalho na igreja, ao pastoreio, enfim, porque não tiveram boas experiências. E quando a gente vai conversar a fundo, a gente vê que falta para essas pessoas um encontro real com Jesus Cristo. Eu entendo que, com certeza, pastor, tem os excessos, eu entendo que existem erros, só que nós precisamos amar Jesus. Quando a gente ama Jesus, a gente ama tudo aquilo que ele faz. A gente ama a sua obra. Eu não sou um crítico. O lugar do filho não é a crítica. O lugar do filho é ajudar o pai, é orar pelo pai, é interceder pelo pai. Existe um tempo de entender essas coisas. E qual é o tempo? O quanto antes. O quanto antes eu entender que eu preciso orar pelos meus pais, que eu preciso ajudar os meus pais, que eu preciso entender os meus pais. O quanto antes eu entender isso, melhor vai ser a vida, né? Vamos lá, deixa eu deixar a mensagem para os filhos. Sejam apaixonados por Jesus. Descubram quem é Jesus. Amem a palavra de Jesus. Aí vocês vão entender o porquê que o pai e a mãe de vocês entregou tudo, entregou a vida.
Não é assim, pastor? Que tem que haver comprometimento, né? Tanto de pai para filho, porque se foca muito, o pai cuida do filho, o pai é responsável pelos filhos, né? Mas há um tempo na vida também que os filhos têm que tomar posição, assim como você está falando, né? Exatamente. De ajudar o pai, de entender o pai, o porquê tudo isso, né? Porque há muita cobrança. O pai devia ter feito, o pai Uhum. tem que fazer mais, mas, É o né, quando a gente equilíbrio. entende isso como É, família, um ajudar o outro. é o equilíbrio. Acho que é um dos pensadores aí, eles dizem, o diabo ele habita nos extremos. Exatamente. Então a extremidade ela é tão nociva quanto um lado exagerado, vou me entregar para a obra, como também eu vou deixar a desejar, então tem que ter o equilíbrio, e quando tem o equilíbrio, eu amo a Jesus, e a maior evidência de nós amar a Jesus é a gente cuidar dos nossos, a gente vai cuidar, a gente Uhum. vai... Não tem como uma pessoa amar a Jesus e não tem esse senso de amor, de honrar, de Posso falar uma coisa, respeitar. pastor? Deve, vocês estão aqui Vou para falar algo falar. aqui. Nesse tempo todo que a gente tá, eu acho que, se eu não tô enganado, deve fazer uns 20 anos, né? Que o pastor Marcos, que é o meu pai, é pastor. A gente já viu de tudo. Eu tenho certeza que a Paulinha já viu de tudo. A gente já teve muitas experiências, muitas pessoas passaram na nossa história. Pastor, o pastor, o obreiro, o voluntário, a pessoa que trabalha para a obra, ela não pode se servir da obra e amar o púlpito. Eu já ouvi assim: a minha vida é o púlpito. Não, nossa vida não é o púlpito. A nossa vida é Jesus. O apóstolo Paulo vai falar, Filipenses capítulo de número 3, né? Eu conhecia Jesus e pelo conhecimento que eu tenho de Jesus, tudo agora eu reputei como perda. No capítulo de número 1, se eu não estou enganado, do mesmo livro, 1:21, eu acho que é 1:21, ele vai falar que agora a vida dele é Cristo. O morrer é lucro e o meu viver Viver é é Cristo e o Cristo. morrer Então, qual é a vida lucro. do obreiro? É para quê? É para Jesus. É lógico que nós temos que amar a obra, nós temos que amar a instituição, ser fiéis aos nossos líderes, amar todas estas coisas, mas a gente não pode confundir e fazer com que a obra de Deus, ou que o status, ou que o lugar, ou que a ordenação, ou que o seu subtítulo, o seu nome seja maior na sua vida do que o amor que você tem por Jesus. Porque quando a gente entende essas coisas, há um equilíbrio. Quando eu amo a Jesus, eu amo também a sua obra, mas eu amo a minha Sim. família, eu amo a minha esposa, eu amo os meus filhos, eu amo a palavra, eu não vou, o meu foco não vai ser o púlpito, não vai ser a pregação, não vai ser a atenção, né, que eu ganho por causa dessas coisas, nem o dinheiro, nem nada, nada. A motivação maior é... A motivação maior é Jesus. Onde a casa, o líder, o pastor, ou a líder mulher, que existem muitas pessoas que estão nos vendo, que às vezes o pai não é envolvido, mas a líder que Toma é frente. a líder, que é a mulher, toma frente. Às vezes existem pessoas aqui, mulheres, como a gente conhece, né? A mulher é a intercessora, a mulher é a líder do círculo de oração. Coluna espiritual. A mulher é a coluna espiritual. Então, aonde existe um equilíbrio e aonde aquilo que se, como que eu posso dizer, né? Aquilo que se destaca é o amor por Jesus. Aonde existe amor por Jesus, eu acho que existe equilíbrio. E a gente tem que sempre buscar o equilíbrio. Exatamente. O meu pai sempre fala algo, vou terminar o meu comentário, meu pai sempre fala algo. Assim, Rodrigo, a gente nunca pode entregar tudo hoje ajudando alguém, ou tudo hoje no púlpito, ou tudo hoje no jejum, tudo, porque amanhã eu preciso estar bem. Eu preciso andar equilibrado. Quem anda equilibrado anda sempre. Quem anda. A gente precisa todos os dias estar bem, andar com os pés no chão. Todos os dias você precisa fazer um pouquinho. Porque daqui 20 anos você precisa estar aqui ainda. É verdade. Você precisa estar bem, a sua saúde precisa estar bem, você precisa estar bem com a tua família. O que adianta daqui 20 anos? Eu estou separado, meus filhos não estão. A igreja que eu era pastor, não dei bom testemunho. Então a gente precisa amar Jesus. Maravilha. Conta uma coisa engraçada, Rodrigo. Não é engraçado? Tem tanta coisa. Uma, duas. Vamos lá, eu vou contar então minhas sabe peripécias. que, né, no contexto aí de... Chega lá, Paulinho. Uma coisa engraçada. Calma lá, assim, Paulinho. Uma coisa engraçada. Cara, eu já fiz tanta bobagem. Meu Deus do céu. Vou contar uma então. Meu pai era... Eu acho que ele não era ordenado a pastor, isso faz bastante tempo. Um congresso geral, em Sara também. Um congresso geral de jovens. Pessoal da orquestra ali, os meninos da orquestra. Não, vamos lá pra fora. Vamos lá pra fora. Tocou e desceu, né? Que o músico que é crente, ele toca e fica, né?
A gente tava meio atribuladinho. Aí a gurizada, eu era adolescente. Eu era adolescente, devia ter uns 10 anos. Aí a gente foi brincar de pendurar na árvore, brincar de pega-pega, esse tipo de coisa. E me apendurei numa árvore na frente da igreja. Na frente da igreja, existe hoje lá, né? Uma praça que eu acho que é a praça da igreja. Tem a prefeitura e tem uma praça bem grande lá, várias árvores. Eu me pendurei na árvore, pastor, e quebrei o braço. No meio do culto. E daí veio aquela montoeira de gente, que eu abri o berreiro, né? Aquela montoeira de gente, ver o que tinha acontecido. E eu com o braço quebrado, onde o pai teve que levar eu pro hospital e não participou mais do culto. Teve uma outra vez também, eu ganhei uma chuteira de alguém da família, que eu não lembro quem que era, e eu gostava de jogar bola, né? Mas naquele tempo, né? Meu pai nunca foi, assim, aquele cara que proibiu e tal, sempre deu bastante liberdade, sempre foi bem equilibrado. Mas ele sempre dizia, não, cara, quando tu for na rua, tu tá aqui na frente da igreja, não vai de bermuda e de camiseta de time. Bota uma calça e tal, né? Aí aquele dia eu botei uma regata, eu botei uma bermuda, eu era pequeno também. E botei a chuteirinha nova. Só que chuteira de trava no asfalto escorregava, né? Não é um sabão. Cara, daí eu, na primeira já, desobedecendo, porque tem que honrar pai e mãe, tem que obedecer, né? Desobedecendo, peguei a bola escondida e fui pra frente da igreja jogar. No primeiro chute, pastor, no primeiro chute, eu chutei, quebrei na frente da igreja, tem uma vidraça assim, quebrei a vidraça da igreja, tudo, cara. E agora pra contar? E agora pra contar que tinha sido eu? Vai, cara, tanta coisa já. Pegava o carro do pai escondido pra lavar, pegava o carro dos pastores pra Gente, olha, lavar. esse é o momento que a gente Meu Deus não do céu, faça cara. isso em casa. Não faça isso em casa, isso foi o tempo da Meu Deus do ignorância. céu. Pegava o carro dos obreiros pra Pois lavar e entrava dentro, dava uma volta, dava uma quadra, duas quadras, aproveitava. 3 quadras. Pastor Marcos e o Queimava filho, toda a agora, gasolina. Agora é o hoje, momento que a gente pede vou passar a perdão. hora Meu, mais pelo perdoa eu, Senhor, hein? pela Irmalane. Ah, não, o importante é que agora é um menino Ó, responsável. vou contar a última, eu lembrei. Meu Deus do céu. Congresso de missão, pega essa aí. Congresso de missão, pastor. Congresso geral de missão. E a minha mãe cuidava da Isso cantina. aqui, ó, vocês não ouviram em nenhum outro lugar. Eu vou contar essa. Pastor Marcos, você tem coisa que o senhor nem sabia. Meu Deus do céu, eu vou contar esse passo pra Paulinha. Congresso de missão, geral de missão, congresso em Sara sempre foi muito grande, era feito no ginásio. E, se eu não me engano, quem estava pregando, acho que era o pastor Cláudio Gama. Nossa, foi muito, eu lembro até o texto que ele pregou. Ele pregou sobre as dores de parto. Ó, pensa a mensagem. Aí ele tava pregando e a minha mãe comprava, eles compravam, tipo, o pastor Pedro mandava matar um boi e tal, era uma semanada assim, tinha bastante coisa, né? E eu lembro que daquela vez, a minha mãe comprou várias caixas de bis branco, e tinha chocolate, bombom pra fazer a sobremesa. E daí eu e o filho do, chama Rubens da Silva, é o pastor Isso, presidente Rubens, Já de... comprometeu o menino Ó, também. vamos Não, eu tô mandar falando pro os nomes Rubens. tudo. É o Rubinho, beijo Rubinho, vou mandar esse vídeo pro Rubinho depois. Eu e o Rubinho, a gente, criança pequena também, foi na geladeira e achou as caixinhas, e daí tinha uns que estavam abertos e outros que estavam fechados. Só que tava terminando já a semanada de congresso, e eu assim, não, acho que ninguém vai mais usar, né? E a gente comeu, cara, chocolate tudinho, cara. Meu, a minha mãe, aquele Foi dia eu vi uma renovado. mulher braba. Aquele dia eu vi uma mulher braba, até descobrir, daí tivemos que Mas- confessar porque a coisa foi feia. Mas comemos tudo, os chocolates, daí de noite não Irmalane, tinha. Os fiozinhos de cabelo branco. De noite o pastor Cláudio Gama ia comer a sobremesa, não tinha sobremesa. Né? Ah, Mas tá bom, Rodrigo, obrigado. Já a gente vai fechar aqui. Ana Paula, agora é a tua vez. Dá uma palavra aí para essas meninas, para os filhos, o aprendizado que você teve com seu pai, com sua mãe. É óbvio, né? Valeu a pena você ter aprendido com eles. Claro que, meu Deus do céu, se for para a gente falar tudo aquilo que a gente deixou a desejar, também teve coisas. Mas conta aí, vale a pena obedecer pai e mãe? Vale a pena? Vale muito a pena. É Vale. lógico, mas é uma pergunta que é bom a Sim, gente é verdade, falar. pastor. Hoje a gente vê no mundo esse fato de respeito. Eu acho isso muito complicado. Porque eu vejo muitas pessoas tratando os pais ruins e isso me corta o coração. A forma que fala, porque eu sou uma menina muito apegada aos meus pais. Muito, muito, Na extremamente, casa do seu pai, demais. assim, sempre Eu acho que eu festa. ainda sou a filha mais grudada. Eu todo dia eu falo com a minha mãe.
Eu moro ali no Campeche, ela aqui no Rio Vermelho, mas todo dia a gente faz uma ligação de vídeo. Às vezes, num dia, 4 vezes a gente se fala. O Felipe tá falando com quem? Ah, tá, é com a minha sogra. Ele já nem pergunta mais. Por quê? Porque eu tive esse afeto, eu tive mãe e pai, né? Mesmo pastores, às vezes já passamos por tantas lutas, tanta dificuldade. Também não fui aquela melhor filha, né? Assim, aquele exemplo. Mas eu sei que os meus momentos e o que eu consigo fazer hoje vale a pena. Vale a pena. E quando eu vejo isso não acontecendo, me corta o coração. E eu sempre falo assim: depois não adianta chorar. Depois não adianta chorar. Eu falo: o que a gente tem que fazer pelos nossos pais é hoje. Porque, mas ele foi ruim, mas é o que tu tá plantando. Porque tu também vai ter filho. Tu também vai ser pai, tu também vai ser mãe. Então eu falo assim: tudo que a gente E planta. só para corroborar com o que você está falando, Ana, os nossos pais e mães, nós não vamos ter para sempre. É isso, E é isso. aí, É verdade. a prova real de tudo que você está plantando, se Jesus não voltar, é claro, né? A gente crê na volta de Jesus, mas se Jesus não voltar, a prova real de que a gente foi um bom filho, uma boa filha, vai ser no dia em que a sua mãe e seu pai, Jesus recolher. É verdade. Ali, a nossa atitude, o nosso gesto vai definir se nós realmente fomos bons filhos ou não, ou se nós honramos ou não honramos, né? Eu nem gosto Para de pensar nisso. corroborar. Não, eu sei, aqui pastor, mas eu digo. não tem como fugir dessa É realidade. realidade, Vai é chegar, isso O vai ciclo mesmo. da vida, É né? isso mesmo. Biblicamente, é os filhos que enterram os pais, né? Com as exceções, claro. Sim. A lei natural, A né? lei Seria natural, essa. isso, a lei natural da vida é isso, mas a gente entrevistou o Rafa, né? A gente Uhum. entrevistou o Rafa e eu liguei para ele com muita delicadeza e tal, mas a gente vê uma pessoa saudável. Aham. O pai, o Ele Senhor deixou um aprova, o legado, né, Senhor pastor? recolher, mas a gente vê essa questão dele, missão cumprida. Isso. Missão cumprida. Ele acompanhou o pai, foi fiel, ajudou, fez tudo que dentro do papel do filho. É essa mensagem que a gente está querendo, né, que você está passando aqui, que para que os filhos entendam isso, que o pai ou mãe que você tem não vai ser para sempre. Não vai ser para sempre. Pode ser o pior pai da face da terra, pastor. Não É pai. justifica. Pode ser a pior mãe. Não tive atenção, mas é tua mãe, é teu pai. A gente tem que honrar. Porque quando a gente tá honrando, a gente tá plantando coisa boa pra gente lá na frente. Hoje a minha sogra falou uma coisa muito importante. Tomara que ela estivesse assistindo. E ela falou assim, que ela foi numa reunião de pais e tinha uma professora que ela tinha 3 filhos, e a professora chegou e falou assim: "Dê atenção para o seu filho, porque hoje eu tenho aqui, eu não dou atenção para os meus filhos, eu tenho 3 filhos, eu não tenho paciência, porque eu sou professora, vivo com criança, mas eu já vejo como é que vai ser minha velhice sozinha, porque meus filhos vão casar, eu não fui uma boa mãe, e eu tenho essa percepção de vida. E eu vou ficar velha, vou ficar no asilo, e ninguém vai ficar perto de mim, porque eu não fui uma boa mãe", né? E ela deixou essa fala pros pais, né? Imagina os pais ouvindo esse tendo impacto. Hoje eu não tenho paciência, assim, se juntar os meus 3 juntos é de ficar com o cabelo em pé. Mas eu tento, mas eu tento de uma forma ou outra mostrar para eles que eu sou mãe, que eu tento, e hoje eles têm essa base em mim, essa confiança em mim. E hoje é o que eu tento fazer, que nem o meu pai e minha mãe fizeram. Às vezes não tinham tempo, mas dava aquele jeitinho. E vale a pena a gente lutar pelos nossos pais. Vale a pena muito, muito mesmo. Eu até falo assim: meu Deus, eu não sei se um dia Deus, Senhor, tenha misericórdia, que venha no arrebatamento, amém. E eu falo assim: se um dia Deus quiser levar o pai e a mãe, eu não sei o que vai ser de mim. Não sei realmente, porque assim, eles são tudo, são a base. Não posso terminar, eu vou chorar. Vamos mudar de assunto. Nossa literalmente produção isso. aqui traz aqui um remedinho. Calma, tá tudo certo. Mas o porquê isso? Por que a gente se emociona? Porque foram pessoas que É. lutaram para ter uma família. Porque assim, Carrega no corpo as marcas, né? isso mesmo. De uma vida de batalha. Isso. Porque se o senhor for ver a história do pai, garanto que muitos, né, são assim, um pai que não foi presente, ele não teve um pai presente, teve um pai alcoólatra, teve um pai que só maltratava a mãe, mas o que ele quis ser diferente. Uhum. Ele não quis vir na mesma linhagem, não, ele foi diferente.
Ele cuidou da minha mãe, ele Sim, cuidou dos 4 sim. filhos da forma que pôde, lutou No pela família, conhecimento que no tinha, conhecimento que não tinha tinha o conhecimento de Jesus. É de o que Jesus. tem que Isso ser mesmo. colocado em destaque, é porque na ignorância, no tempo da ignorância, a Bíblia fala em Atos 17:30 que Deus não tendo em conta os tempos da ignorância e tal. Sim, Quer dizer, o tempo da ignorância, ele lutou pela família, batalhou isso pelos mesmo. filhos e tal. Isso Então, mesmo. independente disso, seu pai batalhou, Isso seu pai. mesmo. Agora é outro Agora tempo, é né? outra coisa, É. isso mesmo, é outro tempo. E o tempo que ele tá demonstrando agora com os netos, vale muito a pena para nós, filho, olhar esse carinho, esse afeto que eles E têm. lembrando que todos têm essa oportunidade, né? Isso Porque mesmo. muitos ficam presos, porque o meu pai não me Era deu amor, assim. então eu não vou dar amor pro meu filho, Isso mesmo. né? E isso Infelizmente, tem que ser pastora, quebrado, Tem que né? ser. Tem que isso, partir de mim, E não se então, pagar com a a mesma diferença. moeda, isso né? mesmo. Porque é isso que o Evangelho ensina, né? Ele está falando isso porque o pai, independente do que fez, seja diferente. É, Seja diferente, porque isso você está honrando a Deus, está te fazendo bem. O seu pai não foi bom para você, faça o bem para ele, porque você está E honrando ao entender a Senhor. honra também, né? Porque honrar é fazer aquilo que o meu pai não pôde fazer, eu também estou honrando, né? Ele não pôde ser melhor em certas situações, então Deus vai me dar condições, hoje ele não me serei levava, melhor. hoje ele, às vezes, Então eu vou honrar, não, né? Não vou praticar os mesmos erros. sim. Eu vou acertar para honrar. Isso. Às vezes não tinha condições de levar a gente no restaurante, mas hoje o pai, vamos comer. Tem esse privilégio de poder pegar eles e levar num restaurante, ou levar Isso. para comer, ou levar num parquinho, sair para sentar, entendeu? Vale a pena. Tudo que a gente faz para os nossos pais não é em vão e nunca vai ser. Paulinha, para nós chegarmos aí ao final, conta uma coisa engraçada aí. Dentre as várias. Cadê? Tá, Pra Joyce. Uma Depois só. tá. conta uma É coisa agora. Eu engraçada, vou né? contar uma coisa que É. aconteceu. Eu já era adulta, casada, já tinha. A Helena já tinha a Lulu ali no sítio do Capivari, para quem já foi, né? A casa pastoral ela tem uma escada, não tem? Uhum. A igreja socada num culto de domingo. Ai, meu Deus. E eu usava o banheiro lá em cima. E eu subi. Eu peguei a Lulu tinha 1 mesinho. Olha o livramento de Deus, mas olha o restante. Eu lembro que eu peguei a Lulu, dei pra madrinha dela e falei, eu vou no banheiro. E subi correndo de salto novo que eu tinha ganhado. Na hora que eu desci, Ai, o taco caiu e eu vim lá de cima rolando. Jesus Não, Cristo. agora Foi é livramento. difícil, eu sei. Não, tá. Gente, O meu vestido veio aqui em cima e eu preocupada comecei a baixar, caindo no chão. Daí veio um menininho correndo. Tá bem, eu falei assim, chama o pai, chama o pai. O menino chegou no povo, pastor, sua filha caiu. Ele assim, quem caiu? Sua filha. E ele assim, meu Deus, a mulher tá grávida. Ele, na mente dele, era outra pessoa que tava grávida. Ele chegou correndo lá, meu Deus, minha filha. Meu Deus, tu se matou. Se matou. Daí nisso veio a mãe, veio meus irmãos e eles começaram a rir. e a igreja toda já. Não, a igreja lá, o culto rolando, o Felipe lá no púlpito e o pai tentava me levantar e não Oh, Deus. conseguia. Meu Me puxava e me deitava no chão. Ai, tu tá pesado. E eu toda quebrada, me machuquei. Eu me machuquei. Deixa aqui. Não, e daí a mãe rachou o bico, rachou o bico. Vocês têm uma ideia como que é a família, gente? É uma família assim, quando eles se reúnem, Eles são tudo você gigantes. que passa na rua pensa que estão brigando, mas não é. verdade. É realmente A gente só um tá clima rindo. de amor. Aham, verdade. Mas é uma eu posso falar porque eu já Pode, é verdade, é pastor. uma benção. A família é uma benção. Eles E- vivem realmente um momento de E me subir a escada, eu sentei e a minha cunhada entrou pra dentro de casa, olhou pro Felipe e fazia assim, ó. Ah, não. E o Felipe, O que não é que é? entendendo lá no o púlpito, não gesto. entendendo. Daí o Felipe subiu a escada, olhou pra minha cara e falou, por que eu sempre sou o último a saber? Eu chorando na mesma hora, caímos no balde de riso, chorando com dor, todo mundo rindo. E o culto rolando. E o culto rolando. Eita, Daí depois. Pentecoste Não, agora. deixa eu contar essa pessoa. Só mais essa e deu. Eu estudava à noite e eu passei mal na escola, chorando, desesperada. Fui pra UPA. E fui pra UPA, não. Daí eles assim, vamos ligar pros teus pais, num culto de quinta-feira. Vamos ligar pros teus pais e eles te levam no médico. Daí cheguei na escola, daí eu assim, tomara que viesse a mãe, né? Porque depois eu vazo, né? Vou embora com ela. Adivinha quem chega de terno e gravata? Pastor Beto. De terno e gravata. Aham, tava no terno e culto. Saiu do culto. Daí chegou lá, que foi, minha filha? Ah, pai, tô ruim no médico.
Cheguei no médico, o médico me deu uma injeção, assim, na veia. Falei assim: "Ai, pai, melhorou". "Ah, é? Pode voltar pra escola". Eu não Não acredito, cara. deu Não deu certo. certo, infelizmente. Pai, eu lembro muito bem disso, hein. Cara, Sou Beto, olha. Nunca. Pode Olha, eu voltar. pensei assim, se fosse a mãe, né, Ah, tinha: vamos pra casa, "Vamos, né, filha, vamos filha? pra Olha, casa". vamos pra O casa. pai: "Tá melhor?". "Tô, pai". "Então, Pra bora pra escola. casa". Aham. É. E a gente apanhou uma surra, pastor. Aí, ó. Ah, Aí, deixa ó. você ir pra lá. A última e deu, a última. O Rodrigo falou Já 3, deu o eu horário, falei já 3 deu, também. já deu. Só essa, rapidinho, pastor. Era ali no Santo Antônio, era a igreja de madeira. E o púlpito já dava com a porta da nossa casa, e eu, o Gabriel era pequenininho. E o pai sentava assim, e eu e a mãe olhava pra nós e: "Senta aqui", né, pequenininho, né. E o pai chegava com a mãe apontando e nós: A mãe pegou nós 2, levou lá pra trás e deu um pau. O pai assim: "Irmãos, vamos cantar". O Gabriel tendo até Pentecoste. hoje perdeu o bode dele do Ben 10. Pentecoste. Nunca apanhamos tanto na vida que naquele Ai, dia. gente, O pai: aí "Vamos Ó, nós já cantar". apanhamos uma surra no culto, né, cara? Eu apanhei não é uma por surra no falta culto, de né? disciplina. Deus sim. É. Gente, eu quero agradecer, obrigado. Rodrigo, muito obrigado. Amém, pastor. A gente quer aqui desejar para você, para Amém. sua esposa, Paula, né? Ana Paula também. Ana Paula também, olha, meu Deus do céu. Que Deus abençoe a Ana Paula, Ana Deus Paula na abençoe benção. o bebê que está vindo, né? Amém, pastor. Ainda não sabe os. É A menina. menina. É menina? A Ah, princípio é menina, Débora, né? Se o nome. Ó, Eu não me atendo, mas- bonito nome. Parabéns, viu? Tá? Deus abençoe, obrigado. A gente sabe do desafio que é para vocês. Tem outros compromissos ainda. Obrigado mesmo. Paulinha, de coração, Obrigada. Deus abençoe e agradeça ali seu pai, seu marido, né? Seu pai também, né? Obrigado mesmo por ter esse De nada, tempo aí pastor. com a gente. Certamente o testemunho de vocês, a história de vocês vão mexer com muitos corações. O objetivo maior aqui é Deus ser louvado, ser glorificado. A gente está aqui, né, com muito carinho, com muito amor, fazendo isso com uma motivação mesmo de Deus ser exaltado. Então a gente agradece a Deus e a gente deixa a última palavra com vocês, uma palavra de oração, e agradecemos por esse momento tão especial. Amém, pastor. Amém. E nós queremos agradecer também, né, Paulinho, pela oportunidade. E dizer, gente, que todo o trabalho que a gente faz para Deus não é em vão. Se a nossa família está trabalhando, se você que é um filho de pastor que nos ouve, um filho de algum obreiro, sendo aqui da cidade ou sendo de qualquer outro lugar, saiba que nenhum trabalho que você faz ou que sua família está fazendo para Deus é em vão. Pastor, se eu puder elevar aqui uma palavra de oração, É exatamente isso. eu quero orar sobre isso, sobre Pode, paz no deixa lar. Deus usar e agradece ao Senhor. Senhor Jesus, nós queremos orar por todas as famílias que serão alcançadas por essa série de mensagens. Nós pedimos, Espírito Santo de Deus, alinhamento da tua parte. Nós pedimos, Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, uma condução da tua parte. Nós pedimos, Espírito Santo de Deus, um discernimento da tua parte a todos os filhos, a todas as famílias, a todos os pais e mães. Pedindo, Espírito Santo de Deus, que o Senhor reconecte ou conecte os corações afastados. Pedindo, Espírito Santo de Deus, que o Senhor traga paz aos lares. E eu te peço, Espírito Santo, porque nós sabemos que Satanás luta contra os pais, luta contra as famílias, procurando colocar, Espírito Santo, confusão, procurando colocar, Espírito Santo, um contra os outros. Deus, nós sabemos que muitas são as lutas, mas nós sabemos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor é o dono da obra e que o Senhor, quando chama, sustenta, cuida, protege e livra de todo mal. Senhor Jesus Cristo, eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, para que o Senhor cure o coração ferido, em nome de Jesus. Cure o coração ferido, Espírito Santo de Deus. Restaura o cântico, Deus, e coloca um novo cântico nos lábios. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, para que o Senhor cuide das famílias envolvidas, Pai, com a tua obra, em nome de Jesus. Assim nós oramos. Amém e amém. Glória a Deus. Pessoal, muito obrigado pelo carinho. Deus abençoe. Obrigado pela atenção. Compartilhe, envie para alguém. E a glória e a honra seja toda para Jesus. E feliz Dia dos Pais a todos os pais que nos assistem aqui. Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Obrigado, abençoe, Karina. Obrigado, Camila. Obrigado a todos em nome do Senhor. Amém. Amém.